Olá, olá, amigos. Bom dia, boa tarde, boa noite, né? Sempre aquela coisa da assincronicidade, né? Essas palavras difíceis, cara, logo no começo, pelo amor de Deus. Sejam bem-vindos a mais um Farmatech, mais um Farmatech Talks. Ah, cara, tem nome, esse nome e sobrenome, esse podcast maravilhoso, dedicado a você que trabalha na indústria farmacêutica. Que legal ter você por aqui e a gente criar conteúdo e trazer empresas e pessoas diferentes para a gente discutir o que a gente gosta de discutir, né? Que é tecnologia da indústria farmacêutica, tecnologia para médico, tecnologia do mundo do healthcare. Cara, como é difícil fazer tudo isso, gente. E vocês nos ajudem, hein, por favor. É tudo isso, é o que a gente quer levar, que a gente quer fomentar e ajudar nossos clientes, ajudar as pessoas que a gente conhece, para a gente poder trabalhar um pouco aqui, né, de uma maneira mais moderna. Vamos lá, gente. O médico, vamos lá na frente, healthcare, hospitais. Vamos conectar todo mundo nesse mundo moderno, nesse mundo novo. E hoje temos aqui um convidado, temos dois convidados, né? Um aqui remoto nessa tela aqui maravilhosa e outro aqui presencialmente conosco, do pessoal do Olá Doutor. Olá Doutor, o que será isso, cara? Né? Já deu vários olás aqui no começo, mas Olá Doutor, vamos entender o que é essa ferramenta maravilhosa. E eu sei que enquanto eu estou falando aqui, vocês já estão googando, já estão olhando, vocês vão entendendo enquanto eu estou falando, mas estamos aqui hoje com o Anderson, estamos aqui com o Dr. Rafael, para explicar para a gente o que é o Olá Doutor. Sejam muito bem-vindos. Seja muito bem-vindo, Anderson. Perfeito, eu que agradeço o convite, né? E desejar um bom dia, boa tarde, boa noite a todos aí que estão colocando. Eu acho que o tema é bastante relevante. Nós somos uma empresa, né, que nós temos o DNA já dessa tecnologia com outros produtos, e agora trazendo o Olá Doutor, porque a gente concorda com isso, né? Eu sou um ser humano que acredita que os computadores e a tecnologia deveriam fazer mais por nós. Então a gente está tentando fazer a nossa parte aqui. É isso que a gente vem tentar agora, detalhar um pouco, desmembrar um pouco aqui hoje para ver se a gente consegue levar também um pouco dessa visão aí para a indústria farmacêutica também, né? Maravilha, Anderson. É um prazer te receber aqui. Doutor Rafael, como estão as coisas por aí? Por favor, se apresente. Falei com a galera, ué, vocês tiraram o doutor Rafael daqui? Como é que eu vou achar o doutor Rafael agora? Doutor Rafael não pôde vir aqui hoje Cheguei, presencialmente, mas está aqui nos nossos estúdios. cheguei. Tudo bom, Luba? Ô, doutor Rafael, Obrigado, tudo jóia? obrigado Beleza. pelo convite, obrigado pela nossa presença, seja presencial ou remota. É um prazer estar falando contigo, com todos que estão ouvindo e vendo, e especialmente sobre o material e o assunto que nós vamos falar, que é um produto fantástico que nós criamos. O Anderson, especialmente, começou. Eu vim a fazer parte um pouco depois da criação do produto, e agora nós estamos revolucionando o mercado da medicina e trazendo um potencial muito grande de grandes parceiros. Aí o Anderson vai começar a explicar e vai ser de grande sucesso, uma parceria muito interessante aí, nova no mercado em vários aspectos. Legal, doutor Rafael. Obrigado aí pela sua introdução. Cara, eu sou muito curioso, né? E fuçando as coisas, ferramentas e possibilidades que a gente tem. Eu acho que a gente teve um boom de telemedicinas aí, né? Que aconteceram no mercado. Sou super fã. Já usei bastante telemedicina. A telemedicina já me salvou, né? Deveria ter um selo ali na rede social. Já fui salvo pela telemedicina, né? Eu tive É um, o mundo, né? tive um problema há 2 anos atrás no quadril, aqui na cabeça do fêmur. Eu não sei explicar por quê. Apareceu uma espícula ali e eu não consegui andar na véspera de Natal, né? E aí, pra você Uh, encontrar um ortopedista na véspera de Natal, você vai lá pro plantão, né? Pros caras que caíram ali e falaram, pô, você vai fazer véspera de Natal. Eu não sei o que eu vou fazer. Eu vou viajar, vou ficar com a família. E eu não encontrava médico, não encontrava médico. Fui usar uma telemedicina, então fui salvo pela telemedicina. Cara, fui atendido muito bem. Doutor Leandro Enes, mano, especialista em Opa, que coisa quadril. boa. Minha cara, o cara maravilhoso, me salvou. Depois fui conhecê-lo presencialmente no consultório mesmo. Fiz uma série de exames, cara, me salvou. Só na fisioterapia não precisei operar nem nada, mas eu sou um fãzão da telemedicina, então da tecnologia, das coisas que a gente pode encontrar. E fuçando nas coisas da internet, fuçando nos meios, nas ferramentas, nas soluções que a gente tem que trazer para os clientes também da indústria farmacêutica, acabei encontrando lá o doutor e a gente começou a nossa relação, começou a conversar. Fico muito feliz que vocês estejam aqui hoje. Anderson, da onde veio essa ideia, cara? Como que você falou? Você não era desse mercado da saúde. Como é que você foi cair nesse mercado e quais são as bases, né, do Olá Doutor? Claro, vamos lá. Contar rapidamente o contexto, né? Eu venho do mundo de tecnologia, sempre trabalhei no mundo de tecnologia, mas empresas de software, mas mais baseadas para projetos, mais baseadas em gestão
né, ERP, esse tipo de coisa. Então eu passei a vida toda muito associado à inteligência estratégica, muito associado a marketing, à comunicação, e de uma forma geral. Só que depois chega um certo ponto da vida, né, que tu olha e fala, pô, será que é só isso que existe na vida, né? E aí tu decide dar uma mudança de rumos. E aí surgiu a oportunidade de eu fazer parte de uma empresa chamada My Smart Clinic, que era uma empresa de gestão que tinha foi inaugurada em Florianópolis e por 2 sócios hoje, do Olá Doutor e da My Smart Clinic, enfim, e eles perderam o controle do negócio, vamos colocar desta forma, né? Enfim, eram médicos e eles não têm a capacidade, vou colocar aqui, de gerenciar um negócio de software, que tem suas peculiaridades, né? Não Era tão um simples. prontuário. É um software, né, prontuário médico, evidente, mas com mais coisas, né? Então envolvia o financeiro para o médico, toda aquela parte de gestão para médico, né? Então, desde de agenda, prontuário, prescrição, exames, financeiro, marketing, estoque, tudo. Então, aquele sistema para clínicas e consultórios. E desde então, né, entramos nesse mercado, a gente já tinha visto que, ok, essa ferramenta é interessante, aí os demais sócios, né, essa ferramenta é interessante, mas não é aqui que a gente vai mudar o mercado. Não é aqui que a gente vai fazer algo que, vamos colocar que deixe algum legado ou que transmita aquela minha visão particular que eu tinha, que eu falei antes, né, de que como humano eu queria que o computador fizesse mais por nós, a tecnologia fizesse mais por nós. É para falar uma buzzword aqui, é o disruptivo, né? Vamos colocar nessa linha aí, né? Então, quando nós entramos com esse produto no mercado, nós assumimos essa empresa, a gente percebeu, opa, aqui é um crescimento incremental, não tem muito o que fazer, é um oceano vermelho, né? É difícil. Então, não tem tem muitos concorrentes e praticamente todos são muito similares. E olhando para isso, aí os demais sócios, né, a gente falou, tá, mas o que a gente consegue fazer? Então, vamos entrar nessa plataforma, vamos entender esse mercado da saúde, especialmente olhando a saúde digital, né, que eu acho que esse é o grande ponto, porque quando nós assumimos isso, foi em 2018 para 2019, a telemedicina ainda estava naquela fronteira entre ser liberada, uma resolução lá de fevereiro. Quase que clandestina, né? Não, ela já existia. Tinha empresas que já ofereciam telemedicina, apesar de ter resolução dizendo que não podia. Mas em fevereiro, lembro disso, em fevereiro foi liberada a telemedicina no Brasil, né? E logo em junho foi revogada a resolução. E aí a gente ficou naquela linha, poxa, nós não estávamos, né, no meio desse mercado de saúde para compreender quais eram as forças que estavam em movimento ali. Porém, a gente já tinha startado essa ideia de o que a gente consegue fazer para aproveitar esse mercado de saúde, para ter algo que seja bacana para a sociedade como um todo, para nós, e que não seja de crescimento incremental, que seja. Então, nós tínhamos alguns propósitos por trás disso, né? Especialmente eu tinha esse propósito, né, de não quero ser uma ferramenta para ganhar dinheiro, para conquistar o mercado. Não, quero ajudar. Eu quero deixar isso, faz parte também dos meus princípios, né? E a partir deste momento, nós começamos a olhar algo voltado para a saúde digital, algo voltado para a telemedicina, só que nós tínhamos essa barreira, né, da resolução. Porém, entretanto, todavia, veio a pandemia e ela acelerou todo esse processo. Então, a pandemia, para nós, foi um libertador, né, de certa forma, não só para nós, mas para o mercado de uma forma geral, porque tecnologias que estavam estacionadas há 10 anos, isso aí. esse foi o lado, vou chamar positivo da pandemia, né? Vamos dizer, é um legado, né? Claro, ninguém quer criar uma crise sanitária do jeito que a gente teve, né? Epidemiológica, terrível, várias pessoas morreram, mas é inegável que acelerou outras dores, né? Então, exato. Se tornou latente a necessidade de algo disruptivo, para falar de novo. E a situação na prática, Luba e Anderson, da medicina, que obviamente eu atendia presencialmente no início da pandemia e durante a pandemia, nós tivemos que tecnologias que levariam 2 anos para ser, 2, 3, 5 anos para ser desenvolvidas, a gente teve que desenvolver em 3 meses para ajudar nessa crise sanitária. Então, isso foi bastante marcante, assim. Eu imagino, a prescrição eletrônica também foi alavancada nesse momento, né? Já existia, mas ela também foi empurrada. A gente aqui, né, o marketing digital, os eventos digitais e tudo que a gente fez aqui durante a pandemia também foi enorme, né? E hoje, nessa outra fase pós-pandemia, eu falo com os meninos aqui, a gente tem um legado da pandemia, né? Que assim, você não tá mais na crise, mas você fala assim, putz, será que não tinha nada de bom que a gente aprendeu ali, né, naquele processo? Nesses 3 meses aí que você teve que fazer tudo correndo, tudo pra coisa acontecer, hoje a gente pode fazer com mais calma, né? Exato. Mas tem um legado aí de construção, né?
Encurtando aqui então a história, foi em virtude disso que nós olhamos para esse mercado de saúde digital, telemedicina especialmente, falou, não, precisamos avançar em relação a isso, que eu acho que é interessante. Como? Quando a gente fala de disruptivo, né, é algo que realmente não existe. No nosso caso, nós pensamos, ok, a telemedicina ela já existe, mas o formato de fazê-la é que estava e ainda está muito centralizado apenas no quê? No formato síncrono, que é isso que o Rafael está apresentando aqui para nós, né? Ele está no formato síncrono, ou seja, áudio, vídeo, tudo isso simultaneamente. E nós olhamos, eu particularmente estudei muito dois mercados. Como o Uber, né, fez isso sim foi uma revolução em termos de mercado, né, da mobilidade, onde tu conecta dois públicos, e eu olhei especialmente o WhatsApp também. Que aqui no Brasil ele tem uma força, um poder enorme, claro, no mundo também, mas aqui no Brasil especialmente, que é como as pessoas se habituaram facilmente à comunicação assíncrona. E a grande questão foi, será que eu como médico, eu não conseguiria atender um paciente de uma forma assíncrona? E eu como paciente, será que eu me sentiria à vontade de falar com o médico de uma forma assíncrona, como o WhatsApp? É uma revolução. E aí foi onde nós juntamos esses dois modelos. Então nós criamos uma tecnologia, criamos uma aplicação, né, que é uma plataforma, não é só o aplicativo. A gente tem aquela tendência muitas vezes a diminuir, falar o aplicativozinho e tal. Não, mais um aplicativo. Não, é muito complexo. De fato, na hora que o paciente baixa, na hora que o médico baixa, ele está utilizando, ele é muito simples. Só que a tecnologia que tem por trás para conectar esses dois públicos e fazer com segurança tudo que se precisa, então a gente levou praticamente aí 2 anos, vamos colocar entre desenvolvimento e testes, né, para a gente conseguir lançar agora. E recentemente a gente acabou de bater 1.000 consultas, né, no mês aqui. Para nós é um motivo de vitória, porque quantas startups, né, surgem, apresentam o seu produto e ele não é visto, ele não só visto, ele não é validado, as pessoas não utilizam ele, né? E essa validade tem muito a ver com o Dr. Rafael, né? Exato. Como que você entrou nessa jogada, Dr. Rafael? É exatamente isso que é interessante, que eu ia até dar os parabéns publicamente para o Anderson, os sócios, né, e todos os envolvidos, porque a empresa foi desde o início, desde a criação do produto, havia a ideia do atendimento assíncrono, tá, que é o atendimento via chat, né, sem o vídeo, tá, só que desde o início, desde a criação do produto, sempre houve essa preocupação dos sócios, do Anderson, encabeçando a equipe, de fazer desde a criação, do fundamento do aplicativo, ter tudo legalizado. Desde sua criação, o aplicativo seguir todas as normas, inclusive da área nova deles, que é a medicina. Então, desde a criação do produto, eles buscavam um gestor médico que trabalhasse com medicina e que juntasse a gestão médica, que é a minha função. Eu sou formado médico e sou especialista em gestão médica. Legal. E trabalho com essa ornamentação dos produtos digitais que explodiram depois da telemedicina, né, do digital na medicina, para tornar aquilo a usabilidade propícia para o paciente e para o médico. Legal. Então, começamos essa parceria em 2021, 2021. E para criar o produto junto a parte técnica, a parte comercial, mas também a parte técnica médica, né? Não só a técnica de desenvolvimento, outro tecnologia, papo, né, como também a gente então, trabalha assim, com o mercado de saúde, é outro papo. É um nível de seriedade, responsabilidade e segurança, né, legal e confiança de produto que é quase que inexistente, infelizmente. Então, a gente fiquei muito passou por feliz essas em começar. etapas, né? E a gente quis trazer o Rafa conosco justamente porque uma coisa é nós validarmos o produto, né? Um aplicativo como esse que é novo, que traz para as pessoas, né? Qualquer pessoa pode ter uma consulta médica via chat, via aplicativo. As pessoas, a gente sabe que elas vão testar, mas ok. E o médico, como é que vai se comportar em relação a isso, né? Então nós precisávamos, né, de uma figura internalizada ali dentro para ter o controle, para falar de médico, para gerar essa identificação. Então o Rafa tem esse papel, né, que é tão importante hoje, que é a gestão do médico, que é uma dos lados, né? Nós temos o paciente de um lado, pessoas, né, de um lado, nós temos o médico do outro, assim como o Uber, a gente conecta esses dois públicos, né? Então nós precisávamos de alguém para gerenciar isso, e aí foi a entrada do Rafa, né?
Legal. E Pessoal, além da criação, Luba, desculpa, da criação do produto em si, tá? A grande preocupação nossa, que daí né, foi síncrono a preocupação, a nossa preocupação foi a garantia da transmissão de acolhimento aos pacientes, acolhimento de qualidade. Não adianta só criar um produto que seja bonito, que venda, etc. A nossa preocupação básica, primordial, é que o paciente seja bem acolhido. E o atendimento assíncrono nunca existiu no Brasil. Nenhum médico estudou na faculdade, ou passou, ou já tinha atendido por chat. Alguns tentavam atendimento pelo WhatsApp de um paciente conhecido, ou ajudava num feriado, que nem você lá no Natal, lá que consultou. A gente vai quebrando uns galhos na necessidade do paciente com preocupação ao paciente. Mas, além da criação do produto, nós criamos a maneira correta e ideal de atender na nossa ferramenta assíncrona. Legal. Então, além do produto Olá Doutor, nós temos o nosso acolhimento Olá Doutor. Então, a gente tem um treinamento no qual nós testamos exaustivamente, muito tempo atendendo sozinho, apanhando, né? Para criar um modelo ideal de acolhimento. Então, o médico que entra na plataforma, nós já temos a sugestão de acolhimento, de anamnese, para que o paciente seja atendido corretamente, conforme todas as regras e normativas do Conselho Federal de Medicina, mas que ele também consiga sair acolhido. Nós temos pacientes atualmente que saem da nossa consulta se sentindo mais bem acolhidos do que aquela anterior que ele tinha feito presencial. Interessantíssimo, cara. Que o médico nem encostou, que o médico falou pouco. Sim, no chat o paciente se sentiu acolhido. Então é uma satisfação muito grande. Parece contraditório, né? Você fala assim, a tecnologia ela é fria, né? E é justamente o contrário, Exatamente. né? Ela tá trazendo até mais do que um contato presencial. Exato. Cara, caso vocês ainda não tenham entendido, gente, a gente tá falando de uma plataforma de atendimento assíncrono, ou seja, pode acontecer, uma consulta pode durar até quanto tempo? Vocês deixam a janela aberta? Até 48 horas? Aí entra algumas revoluções que a gente está descobrindo, né? Não só no tempo de início do atendimento, que hoje a gente começa a olhar e fala, pô, consegue ser atendido por um médico em 1 minuto, 2 minutos, 3 minutos, 4 minutos? Não, é muito rápido, eu sei, mas, assim, mas essa janela ela pode ficar aberta até de quanto tempo, gente, né, dessa conversa? Isso é outra revolução que nós trouxemos, o Anderson ia falar, desculpa, mas que a gente inverteu o tempo da consulta. Quando numa consulta presencial, eu estou lá no meu consultório presencial, o tempo da consulta é do médico. O médico vai guiando as perguntas, entra na minha sala, faz a pergunta, termina, faz o exame, imprime a receita e manda o paciente embora. No Olá Doutor, o tempo é do paciente. Então, o paciente vai responder, e o médico também, mas vai responder quando, como, onde e no momento que ele quiser e puder. Ele pode levar até 48 horas sem interação, que daí o sistema automaticamente fecha porque o paciente se evadiu, não deixou de responder. Sim, pode acontecer. Mas o paciente pode levar, a consulta pode levar 4 horas com os dois conversando, ou pode levar 10 minutos com os dois conversando. Incrível. Mas o tempo é do paciente. Incrível. Então o paciente pode estar numa reunião ou num podcast com o Luba lá, e o celular embaixo da mesa e respondendo, poxa, eu tô com uma dor assim, assim, assado. Ele pode estar na praia, num churrasco, ele pode estar aonde quiser, porque ele não precisa abrir o vídeo. É muito revolucionário. Então, gente. O tempo é do paciente. Essa é a primeira revolução. Hoje é em torno de 40 minutos, tá? A média de então, tempo é 40 minutos. Uma média de 40 minutos. Eu imagino minutos. que as pessoas elas estão acostumadas com uma liturgia, né, de uma consulta médica, de um rito, o que acontece ali, e deve meio que ter na cabeça. Isso tudo para todo mundo até conseguir entender o tamanho dessa conveniência, né? E o tamanho dessa revolução vai demorar um tempo ainda de plataforma. Uma coisa que me impressiona muito em vocês, assim, a gente se conhece já há algum tempo, é o cuidado que vocês têm, né? Tipo, a gente vê as startups, não, eu vou escalar, vou colocar milhões de pessoas aqui, milhões de... Cara, eu vejo muito vocês com muito cuidado. Olha, agora eu vou começar por essa especialidade, agora eu vou tentar essa, agora uma região, agora outra, né? Exato. Esse onboard dos médicos eu acho que é muito crítico. Acho que a participação do Dr. Rafael aqui como médico, de médico para médico, né? É outra coisa, começa a entender melhor.
e deixa a tecnologia e marketing para quem entende também, né? Exato, Que é exato. o que, de fato. Nós temos uma equipe fantástica. Desculpe, Anderson. Como visão de gestão, né? A gente já tem experiência, né, com outros negócios. Nós não somos não iniciamos o Olá Doutor hoje e a gente nunca teve experiência empreendedora, né? Então, tanto eu quanto sócio, a gente já vem desse negócio. A gente teve o trabalho de pegar outra empresa do ramo de saúde para compreender, para a hora que a gente lançasse algo, ser o mais assertivo possível. Claro que a gente não acerta tudo, mas só o fato de nós entrarmos no mercado e a gente não precisar pivotar o negócio, por exemplo, né, um negócio novo, e em questão de 6 meses a gente já crescer 1000%, demonstra que toda essa preocupação que você trouxe, né, ela é efetiva e de fato faz o negócio ser mais... A gente não é literalmente... apostadores aí, né? A gente está, de fato, querendo trazer algo bom para o mercado, algo que faz sentido para nós, faz sentido para todo mundo. Então, é bem importante isso. André, você tem uma apresentação para mostrar para a gente alguma coisa? Que, eu ia comentar que a gente está falando de muitos aspectos soltos aqui. Vamos em fatos e dados que eu acho que isso, vai ficar um pouco mais fácil de as pessoas entenderem, especialmente o que é, como ele funciona, né? Vocês colocam aí, gente, a apresentação para a gente... legal. Isso. Que aqui eu posso dar uma visão de 5 minutinhos aqui, só para conseguir compreender um pouco o que é a plataforma Olá Doutor, tá? Então, primeiro momento, a gente precisa falar qual é o nosso mercado. Segundo, né, a demografia médica que saiu este ano, a gente está falando do mercado de 660 milhões de consultas por ano. Parece um número bem grande, como eu sempre digo, né, no Brasil. Porém, quando a gente começa a comparar de fato, no Brasil a gente tem uma média de 3 consultas por habitante apenas. 660 milhões parece um monte. Não, mas é só apenas 3 consultas por habitante. Se nós compararmos o mesmo volume dos países, né, que compõem a OCDE, é 7 a média por habitante. E são 38 países, o Brasil que começou a fazer parte em 2021, 2022 da OCDE. Mas se a gente pega um país como a Alemanha, é 10 consultas por habitante. Então, vê que 660 milhões é um número muito pequeno, poderia ser 10 vezes mais do que isso. Uma né? população muito maior. E aí o que acontece com isso é que nós temos esse número reduzido por um motivo que é o nosso principal problema, né? O nosso acesso a médicos não é fácil. Então a gente até tem posto de saúde, tem SUS, tem plano de saúde, mas acessar o médico não é fácil. Eu não consigo acessar o médico fácil, acho que vocês não conseguem acessar o médico fácil. Você contou a tua história antes, né? Que a telemedicina te salvou. E se não fosse a telemedicina, se fosse um pouquinho antes, seria bem complicado de você resolver o problema. Então, porque acessar o médico não é fácil. E lá atrás, quando nós pensamos essa plataforma, a gente pensou, eu pensei especialmente, né, no sentido de, por que falar com o médico não pode ser tão fácil como falar com um amigo no WhatsApp? Essa foi a grande inspiração, porque o médico que é? Ele deveria ser um médico familiar, deveria ter contato com o médico para cuidar de saúde, para ter essa orientação e fugir especialmente o quê? Do Google, que é o grande problema hoje, as pessoas estarem completamente desnorteadas, né, pelo autodiagnóstico, automedicação. Qualquer pessoa vai numa farmácia que tem em qualquer esquina e compra qualquer coisa, sabe? Então, minha avó falava, né, às vezes, né, às vezes muita informação é pior que nenhuma, porque assim, as conclusões que as pessoas tiram, é óbvio, né, a gente tá falando de era de informação, estamos falando aqui, agora nem Google mais, agora o pessoal vai se consultar no chat GPT, né, e aí, assim, cara, tem alguns aspectos, tem coisas, não é por acaso que as pessoas estudam, né, a gente tem considerações que a tecnologia ainda não conseguiu chegar nisso, né? Então, esse autodiagnóstico, automedicação, acho que é um problema muito sério. E a pessoa vai acabar, porque ela tem um problema de base, né? Isso. Ela vai procurar a solução sozinha. Isso. A questão de medicação, né? O problema é a automedicação, não a medicação em si, né? O problema é a automedicação. Quando eu acho que eu tenho alguma coisa e eu acho que eu preciso tomar alguma coisa, né? Poxa, não faz sentido, né? Então foi para resolver este grande problema que surgiu ao lado do doutor, que é uma forma mais fácil de você conseguir falar com o médico, como se fosse falar com um amigo. Por isso que nós criamos o Olá Doutor. Então ele é o quê? Uma plataforma, é um aplicativo, né, de consultas médicas via chat. Então toda a consulta ocorre dentro do chat. Você troca mensagens instantâneas, áudios, vídeos, fotos, como se fosse o WhatsApp. Então com a mesma mobilidade, né, do atendimento assíncrono. E aí você faz toda aquela consulta completa, ou seja, você consegue remédios, inclusive controlados, exames, atestado. E o mais legal, tudo isso é dentro do próprio aplicativo, né? E aqui tem algumas imagens de como é para o paciente. Então, basicamente, é baixar o aplicativo na loja, né? Seja na Apple Store ou na Google Play. Vai baixar o aplicativo, vai fazer seu cadastro simples, vai iniciar uma consulta, comprar a consulta, escrever qual é o problema. Estou com dor, estou com isso, estou com aquilo. Vai enviar essa mensagem. Do outro lado, o médico vai receber e, a partir ele aceita
essa consulta, ele vai começar a escrever para o paciente como é que funciona, né, todo o protocolo que o Rafael comentou ali de entrada, de manutenção desse paciente, da anamnese e entrega, né, do resultado dessa consulta. Então, tudo ocorre num ambiente muito transparente, muito claro. E aqui eu vou fazer uma ressalva que a gente estava falando antes sobre a resolução do CFM. A minha pesquisa que eu fiz, eu não consegui encontrar outras plataformas que seguem praticamente todos os parâmetros da resolução da telemedicina. O que eu quero dizer com isso? Tem alguns pontos da resolução que diz que o prontuário na telemedicina deveria ficar para o paciente, acessível para o paciente. Então, o vídeo deveria estar gravado, ficar para o paciente, áudios, tudo deveria estar para o paciente. O log da consulta inteira. O prontuário do paciente deveria ser do paciente. Isso é um dos itens, que está um dos pontos, né, que está dentro da resolução do CFM. Nenhuma outra plataforma faz isso. E na hora que nós concebemos o Olá Doutor, isso foi um dos grandes aspectos. Ou seja, eu como paciente, eu tenho acesso a toda a consulta e fica registrada, áudios, vídeos, tudo que foi mandado está ali. Inclusive os médicos hoje, eles te dão a hipótese diagnóstica e fica registrado. É diferente de tu fazer uma telemedicina que está falando via telefone, que tu não sabe o que o cara está escrevendo do outro lado. Ou tu vai numa consulta presencial e o médico rascunha lá no papel o que ele acha, ou digitando alguma coisa. O paciente sai de lá completamente ignorante do que ele escreveu, né? Aqui não. Aqui tu está sabendo, o médico ele está interagindo contigo e você fica com tudo armazenado. Então, nessa questão de segurança, a gente trabalhou muito, muito forte para que isso acontecesse. Anderson, só volta um pouquinho. Eu sou muito curioso em relação às bases legais, né? E você me falou, puxa, é que eu acho que é tão disruptivo que causa estranheza, né? Então você fala, mas pode fazer uma consulta via chat? Onde que vocês se apoiaram? Você me falou, putz, eu segui todas as resoluções que estão lá na legislação em relação à telemedicina. Isso. E estou até mais de acordo do que um vídeo, por exemplo. Porque eu acho que assim, o que causa estranheza é que as pessoas elas tentam mimetizar no mundo digital exatamente como é no mundo real. E os aspectos que vocês trouxeram aqui, né, essa questão de ser assíncrono, a questão de ser o tempo do paciente e tal, são coisas que nunca foram pensadas, né? Exato. Porque o mundo real não é assim. Exato. Então, fala um pouco sobre essas bases legais. Voltando à introdução, quando eu comecei a contar a história lá atrás, blá, 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 a primeira coisa que eu fiz quando a gente começou a entender sobre a saúde digital, telemedicina, foi pegar a resolução do CFM e lê-la. Eu fiz esse trabalho. Eu li toda a resolução, todas as considerações, e a partir disso é que nós fomos para a etapa de pensar um produto. Então, o Olá, ele nasceu já conectado aos principais pontos da telemedicina. Então, a gente não está só dentro, né? Não é só permitido, como disse, nós somos o único hoje que eu conheça, né, que permite ao paciente acesso integral ao prontuário, um dos itens. A telemedicina, ela permite, né, tanto o atendimento síncrono como o assíncrono. Isso está logo no início da resolução, são os formatos. Então, também, novamente, o Olá está dentro disso. Então, se me perguntar, está completamente legal? Sim. Nós temos validação jurídica, tem laudo, enfim, só para garantir isso. Sim, claro. Mas como eu fui o criador, né, da ideia, e eu lembro que eu tive o trabalho de ler toda a resolução, e a gente foi conectando todos os pontos para falar, poxa, isso aqui ninguém tem, pelo que a gente não tinha visto até o momento, e ninguém está fazendo. Ou seja, eu criei uma matriz de ineditismo justamente para conectar esses pontos para saber o que o mercado está fazendo e o que ele não está fazendo. E quando eu percebi que ele não estava fazendo nada assíncrono, e que o WhatsApp, por exemplo, o Telegram, entre outros, eram ferramentas fantásticas, né? As pessoas estavam habituadas, eu falei, pô, tá aqui algo que a gente pode revolucionar a forma de pessoas falarem com médicos e médicos se relacionarem com pacientes. Ô, Anderson, como é que ficou Oi, desculpa, pode falar, Rafael. Desculpa. Eu vou ficar no áudio, mas é só para contribuir ao comentário do Anderson, que o dado concreto é a resolução do Conselho Federal de Medicina número 2314 de 2022. Inclusive o artigo 2º, que fala bem claramente que está permitida a telemedicina síncrona, entre parênteses, por vídeo, e assíncrona diz ainda offline, que na verdade não é offline, né? Nós estamos online, inclusive. Vai saber, eles estavam pensando em carta, né? Talvez. Exatamente. Mas a gente melhorou ainda mais essa resolução, colocou a cereja no bolo, mas é a 2314 de 2022 que fundamenta a telemedicina síncrona e assíncrona com todas as regras
para que possa ser um serviço legalmente permitido. E é isso que a gente cumpre, que o Anderson acabou de falar. Teve uma outra onda regulatória aí no meio disso tudo que acho que vocês pegaram, né? Que é a LGPD, né? Que Exatamente. inclusive a gente está falando aqui de dados sensíveis, né? Isso. Mas nós já estávamos vacinados com isso, né? Porque, como disse, eu já venho do mundo do software, a gente já tinha outra plataforma, então a gente já estava adequado à LGPD. Que assim, quando a gente fala de software, tem aquelas empresas de software que alguém que não é do mundo de software tocando, aí sim não sabe o que é LGPD, tá pouco se lixando com as informações. O pessoal fala para mim de LGPD, eu falo, cara, que bom que existe LGPD. Eu já sempre fiz. Porque exatamente. É o razoável, né, a se fazer, né? Exato. Então, Exato. Mas aí vocês já estavam preparados para isso sim. Né? Já era, como eu disse, já era o que a gente fazia. Já era o que a gente fazia, então não tinha nada assim que precisava mudar. Então, desde a eleição de parceiros para cartão de crédito, por exemplo, ou para Pix, a gente já foi atrás de empresas, né, que são super bem conhecidas, que têm comprovação, né, então que tem a segurança necessária. Hoje nós validamos, por exemplo, dados como CPF de paciente, coisa do gênero, já no Gov.br. Então, só para ter noção, para a gente evitar fraude, para a gente conseguir... então, nós temos todo um portfólio ali de segurança pensado justamente para isso, né? O próprio médico, quando abre seu aplicativo, ele tem que, eu faço isso constantemente, tem que colocar a impressão digital para provar que é ele mesmo e não que nem todo mundo diz, né? Que não seja um primo trabalhando por ele, né? Uma outra curiosidade que eu ia perguntar para vocês. Desculpa, eu tô atrapalhando a apresentação do Anderson, mas é porque algumas coisas vão surgindo. Como que é feita essa validação médica, esse onboarding do médico, né? Que eu falei, eu imaginei o cuidado, porque quando eu converso com vocês, eu imagino, mas me contem um pouco sobre como que o médico entra na plataforma. Eu só vou fazer um adendo aqui. Existe uma inteligência, né, hominal aqui por trás desse processo, que é o Rafa. Rafa está aí justamente para isso, né? Esse software maravilhoso, esse avatar. Isso. Isso, na verdade, eu sou uma IA aqui, tô só... Tá avançado, né? Tá bem natural. Não, tem coisas que a gente resolve com validações, né? Por exemplo, cadastro de pessoa física. Legal, cadastra, usa lá o Gov.br, valida, né, nome de mãe, CPF, e bate se esse cara é real. Ponto. Isso dá para fazer de forma automatizada. Agora, o cadastro de um médico, né? Não é uma coisa tão simples assim. A gente precisa ter um pouquinho de cuidado. E esse é um dos papéis do Rafa também. Então, Rafa, acho que fala um pouquinho rápido como é que é o onboarding, né? Isso, o médico se interessa, ele descobre pela plataforma, já está virando viral, porque a gente tem cadastros diários de pacientes, nós temos atualmente mais de 800 médicos e uma lista de liberações que eu tenho que até atualizar, que todo dia eu libero 10 15 médicos por dia. Mas o médico, ele se informa, descobre do Olá, baixa o aplicativo, tem um processo de onboarding dele de acessar, de enviar documentos. Nós temos uma equipe de suporte que recebe esses documentos, sigilosos também, ficam guardados numa pasta sigilosa que só equipe técnica de saúde, eu e uma equipe de enfermeiros, que podem ter acesso às informações. Esses dados que o médico nos envia, eles são analisados. A gente confere o CRM, se for especialista, todos os nossos especialistas têm RQE, que, Luba, isso é uma preocupação importante. Muito. Eu que estou no mercado da medicina vejo isso o tempo todo, muitos serviços prometendo especialistas maravilhosos, só que o CFM obriga a ter RQE. É uma crise que a gente está vivendo, não né? tem. Assim, a gente está vivendo essa crise. Tá? Eu acho que a rede social trouxe isso, né? O cara virou especialista na rede social. Exatamente, não fez entendeu? Então a gente tem essa preocupação. Nós temos a ferramenta, mas a nossa preocupação é que o paciente seja bem acolhido. O médico vai ficar feliz porque ele trabalha com comodidade e ganha, mas o paciente tem que ser acolhido. Então tem toda essa conferência de documentação pelo site do Conselho Federal de Medicina, com todos os registros, e eles nos mandam os documentos via foto, via impresso. Nós conferimos isso e ainda há os passos de treinamento do médico. O médico ele tem que comprovar também por onboard, por um processo, né, de vídeos, o treinamento dele na nossa plataforma. Legal. O médico ele é livre para tomar a sua anamnese e conduta. Isso é lei, nós não intervimos nisso, nem podemos intervir. Mas a nossa garantia como plataforma, a gente quer garantir que o paciente seja bem acolhido. Então, a gente está constantemente, eu estou constantemente com a equipe de saúde, analisando as consultas. Então, como um diretor
médico num hospital presencial está cuidando dos seus médicos, da sua equipe, ou analisando os prontuários de atendimento e registros, se os pacientes foram bem acolhidos, a gente faz isso de forma remota, acessando ao chat consulta. Quem é técnico de saúde, que é o que pode acessar a material sensível de saúde, né? Então tem todo esse processo para garantir que o profissional é registrado devidamente, que ele segue devidamente o nosso acolhimento, olá doutor, e que o paciente está sendo bem acolhido. Até porque até então nunca existiu isso no Brasil. Ninguém nunca, nenhum médico atendeu por chat oficialmente e legalmente falando. Sim, sim. Então a gente está tendo que ensinar os médicos a atender numa ferramenta fantástica e atender dessa nova forma. Então esse é todo eu um acho que deve surpreender, processo né? de Assim, os gestão. feedbacks devem ser legais, porque é uma coisa totalmente nova. O cara, você falou, ele também pode estar ali, né, num outro momento e dando os inputs dele de qualidade, né? Exato. De atenção com aquilo. Muito interessante. Mas hoje o médico, eu diria que é mais seguro hoje o médico que nós temos atendendo na plataforma do que tu marcar presencialmente em algum lugar. Pois é. Porque esse médico ele pode simplesmente colocar uma placa lá dizendo eu sou médico. Já aconteceu. Sim, Já E aí, Infelizmente, como é que acontece tu muito. faz, né, para garantir que esse cara é o médico? Hoje não, hoje nós temos um processo aqui que eu diria que é mais seguro tu ser atendido no médico via o lado doutor do que tu ir no médico presencial aqui, que tu nunca foi, que tu nem sabe de fato se é médico. Tu teria que olhar para ele, validar, ver se ele é médico. Então, tem essas questões que às vezes a gente não pensa, né? Ah, o cara montou um consultório e tem um endereço físico, ele é real. Cuidado, a gente sabe que não é bem assim, né? Legal, muito bom. Vamos voltar no PPT do Anderson, porque nós estávamos atrapalhando a lógica da coisa. Aqui era só para a gente conseguir explicar um pouco, né, de como é essa dinâmica do atendimento, que é tudo via chat. Falamos antes, né? Hoje a nossa média está em torno de 4 minutos, então comprei a consulta, 4 minutos já estou falando com o médico. Então é muito menos do que muitas vezes nossos amigos demoram para responder, né? E tudo isso é sem ligar a câmera, que te dá a mobilidade, né? Tanto para o médico quanto o paciente de atender de qualquer lugar, sem agendar a consulta, 4 minutos, a hora que eu precisar, não tem assinaturas nem nada, compro, começo a utilizar e a gente vai falar sobre o médico também. E é sempre importante reforçar, não é bot ou inteligência artificial, são médicos validados, atendendo de verdade, tudo conforme o CFM, o Rafa trouxe, né? Resolução 2314, então está tudo muito bem aliado. Então, essa ferramenta traz o que é muito conveniente para nós fazermos consultas e para o médico também. Seja no trabalho, em casa, durante uma viagem. Tu não precisa nem sair da cama para fazer o atendimento, né? Então, quem costuma viajar, né, sabe, quem já viajou para o exterior, por exemplo, sabe que qualquer dorzinha de barriga fora, pô, é difícil de tu lidar com aquilo, né? E eu já viajei e com o Olá ali, tranquilamente eu consegui falar, pô, tô sentindo tal coisa, o que eu posso comprar, sabe? O que deve ter aqui que eu nesse posso país fazer, aqui, né? sabe? E o médico me deu toda a orientação, então é algo que dá muito dinamismo para nós, né? Tudo isso é fácil, prático e muito seguro, como comentei. Reforça a questão visual, é uma ferramenta bonita esteticamente, foi pensada para que ela fosse fácil, simples de usar. Então todas as telas para o paciente é tudo muito simples, muito passo a passo. Não é aquela coisa complexa, difícil, né, de gestão, não, é tudo bastante simples. Então o paciente inicia a consulta, compra a consulta, envia os dados que ele precisa, ali áudios, vídeos, e vai para uma lista de atendimento. E ele basicamente, né, do outro lado, aqui são as telinhas do médico daí, onde o médico, depois que ele passa pelo onboarding ali com o Rafa e o treinamento, ele habilita no próprio aplicativo, estou atendendo, isso sinaliza para a plataforma que ele está online. E aí começa a surgir atendimentos para ele, pop-ups de atendimento, né? E aí ele vai na listinha ali de atendimentos, vai olhando, fulano tem isso, ciclano tem aquilo. Ele vai vendo o preço também, né? O quanto ele vai ganhar por cada atendimento. E ele escolhe o atendimento que ele quer, tem um preview e vai para o chat fazer o atendimento. Então, para o médico também é bastante simples, né? E ele vai prescrever exames, medicamentos, atestados, tudo dentro do aplicativo. Ele está integrado com a prescrição eletrônica, imagina. Tá tudo, né? Tá tudo. Hoje nós fazemos aí, claro, é muito cedo ainda, né? Nós temos, vamos lá, 6 meses, vamos colocar aqui, a gente já está fazendo 25 mil prescrições. Então é um número já bem interessante. Né? Não, mas é interessante esse número, 25 mil prescrições mês? Sim. Tá, legal. Agora é o que a gente está começando, né? Começando, sim, então. Não, eu imagino. Versus, vamos lá, 3... Desculpa, Rafa, tu quer falar? Não, fala, desculpa, Anderson, pode falar. Versus 3 medicamentos, sei lá, por média, né? Então, é um volume bem grande de medicamento quando a gente começa a falar aqui, que é o propósito do nosso assunto, né? E aí, Luba, vem mais uma revolução, tá, do nosso aplicativo no mercado,
que é o seguinte: o médico, ele dentro da sua capacidade, garantindo o acolhimento aos pacientes, ele pode estar atendendo mais de um paciente simultaneamente. Uhum. Por quê? Porque um paciente, ele pode responder imediatamente a minha pergunta da anamnese dentro da consulta. Uhum. Mas ele também pode levar 2 horas para me responder. Uhum. E nesse ínterim que um paciente não responde, eu posso estar dando atenção a outro. Uhum. Então, desde que o médico garanta que possa entregar o acolhimento e a segurança de uma consulta, ele pode estar atendendo diversos pacientes simultaneamente. Sim. E isso não É acontece igual na a ideia do telemedicina WhatsApp. tradicional, né? É. E isso não acontece na telemedicina síncrona por vídeo. Eu estou preso no vídeo. Eu tenho que estar aqui num fundo branco, arrumadinho. Mas na telemedicina síncrona, eu posso estar na praia, eu posso estar passeando, eu posso estar, o paciente também. Mas o médico, se garantir que a qualidade do atendimento e a segurança sejam entregues, ele pode atender simultaneamente pacientes, um número maior de pacientes. É muito interessante, cara. Eu vejo com muito bons olhos, assim, acho que é. Como você falou, é tão diferente que a gente estranha, né? De causa uma estranheza, assim. Deixa eu entender isso aqui. Como que funciona isso, né? É tão. Tudo que é novo. É. Tudo que é novo no mundo, da história da humanidade, foi uma vez mal visto. Até a eletricidade, até o Sol ser o centro do universo, Claro. entendeu? Então, a eletricidade era tida como uma praga. Você tem uma né? desconfiança, né? Você fala, o que revolucionar é o isso, mundo. cara? De onde veio? Pra onde vai? Como que eles conseguiram, né? E os desbravadores normalmente eram mal vistos no início, né? Como aproveitadores, etc. Então, essa grande preocupação nossa de passar a segurança e seriedade do aplicativo, porque não, infelizmente, no desbravar da telemedicina, houve diversos players infelizes aí no mercado, mas que o mercado está sendo limpo, né? Ele está Isso é sendo seleção limpo para natural, aqueles que né? realmente... Como qualquer coisa, é Exatamente. seleção natural. Não ficaria de pé, né? O negócio. Exato. Eu ia perguntar um pouco sobre isso. Que grau de maturidade vocês estão agora como empresa, né? A gente começa sempre como uma startup, uma ideia, tudo bem fundamentado e tal, e aí o negócio vai ganhando um volume, e aí depois a gente tem a faixa de escala, tal. Como que vocês veem presente, passado, futuro pro vamos falar de presente aqui. Acho que dá para voltar à apresentação, que daí eu vou passando alguns números indicadores rápidos aqui, tá? Depois eu explico um modelo para todo mundo aqui, mas só para vocês enxergarem alguns números. Então, vou pegar aqui de janeiro, que foi de fato quando a gente entende o lançamento da plataforma. Tá. 2022, ela já existia no mercado, mas como o Rafa falou, a gente estava testando, validando o modelo, verificando se... É software, tu não libera algo que está completamente pronto. É o beta, né? Tu lança antes, vai validando, vai acertando tudo. Então a gente considera aqui janeiro como sendo o lançamento. E em julho nós atingimos 1.100 consultas, ou seja, nós tivemos aí nesse pico, né, de 1.100 consultas uma variação de 1000% de crescimento em termos de consulta. Então hoje nós temos 100 mil downloads já nas lojas, então é um número já considerável. Pelo tempo que nós temos, já fizemos 8 mil consultas, então isso valida, né, que o modelo assíncrono funciona e as pessoas gostam, né? 40 mil pacientes, como o Rafa falou, nós temos mais de 800 médicos de 23 especialidades já cadastrados, né? E o que nos traz muito satisfação é a quantidade de avaliações positivas. Então, as redes sociais, nas lojas de aplicativos, a gente recebe muito comentário positivo do tipo, salvou a minha vida, puxa, e mais pessoas deveriam conhecer isso. E isso vai nos dando, né, essa satisfação de forma, né, de que o que estamos fazendo faz sentido, né, é interessante. Então esses são os nossos números atuais. Qual é o nosso estágio? Somos uma startup ainda. A gente, né, tá com, depois de um tempo de desenvolvimento, estamos com 7 meses de mercado, vamos colocar dessa forma. Estamos tracionando. A gente ainda é uma folha em branco no sentido de plataforma, porque a gente lançou a versão 1.0. Que é essa que permite a intermediação entre médico e paciente de forma assíncrona. Nós temos um roadmap já para avançar uma série de outros recursos, inclusive a clínica digital, inclusive o atendimento síncrono, né? Incluir os 2 modelos. Então nós temos já um roadmap desenhado. Mas toda a software house, né, que trabalha com recursos próprios, hoje nós temos... os aportes são internos, são sócios, né, que estão colocando. Sem investidor. Sem investidor. Isso é mais lento. Mas nos garante exatamente esse negócio mais coerente, mais conciso, com os tempos necessários para passar por cada etapa.
Então nós estamos tracionando hoje. Hoje a realidade é que nós estamos avançando. Hoje o médico que quiser entrar na plataforma, ele vai passar por esse processo de onboarding, ele... Baixou o aplicativo, faz o seu cadastro, vai passar pelo treinamento, falar com o Rafa, está disponível para atender, basicamente. Se ele cumprir ali todas as exigências, né, necessárias, ele está pronto para atender. Não paga nada, ele só ganha, né? O médico... Tem uma coisa que me chama atenção também, essa questão dos regionalismos, né? Porque no modelo desse, você, por exemplo, pode ter um médico do Sul atendendo um paciente do Nordeste, pode ter um médico do interior, um médico que, enfim, tem vários modelos, né? Isso acontece, né? A telemedicina permitiu isso, né? Exatamente que um dos grandes pontos que caiu no passado era a necessidade que o médico do Rio Grande do Sul, por exemplo, um /RS lá, no CRM, para ele conseguir atender num outro estado, ele precisaria o registro no CRM do outro estado. Sim. Isso era um problema lá no início. Sim. Mas, na última versão da resolução, isso foi sacado. Vocês travavam a geografia, agora não precisa mais travar. Não, né, a resolução anterior também falava que o primeiro atendimento tinha que ser presencial. E aí impossibilitava completamente que o médico aqui do Rio Grande do Sul atendesse um cara de São Paulo, por exemplo, ou de São Paulo atendesse de outro lugar. E a gente tem médicos que viajam bastante hoje, né? Que abrem uma agenda em São Paulo, vem aqui, fica uma semana e vai embora. Isso, então hoje a telemedicina, né, a resolução abriu um pouco mais, né, facilitou isso para que médico de qualquer lugar, qualquer estado, atendesse pessoas de qualquer outro estado, independente de ser a primeira ou não consulta. Então isso abriu bastante para que a telemedicina de fato avançasse. Inclusive, Lula, eu vou interrompendo porque a gente tem bastante coisa para falar, mas uma das ferramentas que nós temos, que é super interessante também, é a possibilidade de contestação, mas não no lado, no lado pejorativo da palavra. O paciente, por exemplo, o médico emite, como sempre, todo atendimento, um receituário com uma lista de medicamentos. O que acontece, infelizmente, como tudo na vida, né, as pessoas levam tempo para aceitar as novidades. Um médico do Rio Grande do Sul atendeu um paciente do Ceará. O paciente do Ceará foi com o celular, não precisa imprimir nada, aparece lá digital, mostrou na farmácia, a farmácia não quis aceitar, porque era um médico do Rio Grande do Sul. Isso não condiz com o que a lei, a normativa e a lei federal dizem. O paciente, ele contesta isso dentro do aplicativo, na sua consulta. Tive um problema com a receita. O médico, ele na hora recebe o aviso que aquela consulta foi contestada e o médico resolve aquilo da melhor forma, e nós estamos sempre atentos via back-office, via o nosso boletim, né, nosso BI, dos eventos. Então, já houve casos de a farmácia não aceitar, o paciente na farmácia mostrar, declarar isso, contestar a consulta, e nós enviamos dentro da consulta, eu e a equipe técnica de saúde, a gente pode enviar o texto, a resolução da lei federal, e já aconteceu. As bases legais, o paciente só virou o aplicativo, olha aqui, ó, tá aqui as bases legais que me autorizam que essa receita precisa ser retirada. Eu nunca tinha pensado mas alguma farmácia aí, né, como a gente falou, é tudo muito recente, né, tudo muito diferente. Até que são treinamentos de pessoas, entendimento, é uma coisa nova, né, então... E assim, nós estamos falando do Brasil inteiro, entendeu? Do interior de Tocantins. A informação é muito filtrada, que não chega lá como se vê nas grandes capitais. Então a gente também vem para defender o paciente. E o médico também, que tem esse direito de trabalhar. Então o paciente ele está muito mais protegido do que, por exemplo, ele vai numa consulta presencial, tem um problema na farmácia, ele teria que voltar ao consultório presencial, custo, risco, deslocamento, quando na verdade conosco ele só entra no aplicativo, contesta a consulta, pede ajuda e a nossa equipe de gestão técnica já está ali para ajudar. Se não, o próprio médico responde imediatamente, entendeu? Então, on time, all the time. Como que vocês lidaram com aquela questão do retorno, né? Tem uma entidade aí... O médico define... por exemplo, ele faz um pedido para o paciente, é o próprio médico que define lá qual é o tempo de retorno dele. Porque, por exemplo, pode pedir um exame... Isso, aí ele vai dizer, vou te dar aqui 7 dias, 10 dias, sei lá. É o médico que por define. Lei, existe um preconceito, uma preconcepção de que existe um tempo obrigatório específico para o paciente retornar ou não à consulta. Na verdade, isso é um direito e dever do médico definir o tempo de acordo com aquele paciente, o tempo que ele precisa. Um exame pode levar 40 dias para ser feito e o médico vai
recebê-lo de volta para analisar aquela demanda inicial. No nosso aplicativo, nós temos uma área, ao finalizar a consulta, o médico pode colocar o paciente em observação, pelo período que ele quiser. Sob análise daquela demanda, daquela consulta, ele deixa o período que ele quiser, 30 dias, 15 dias, o necessário para reavaliar o paciente e fazer com que aquela demanda seja resolvida. E o paciente pode entrar de volta na consulta sem custo para que ele possa ter isso resolvido no que é chamado retorno, né? Então, nós chamamos de manter em observação. Acho que tem muito a ver com essa questão de fazer o diagnóstico, né, de exame. E essa área também está sendo revolucionada, né? Vocês viram que agora as farmácias podem fazer uma série de exames, né? Não é só o laboratório de análises clínicas, então tem uma série de exames ali de plaquinha, de coisas fáceis. A farmácia vai aumentar bastante essa questão do diagnóstico. Acho que vai ficar uma coisa até mais prática e mais rápida, né? Exato. Muito bom. Cara, mas assim, eu fico pensando isso tudo é só a ponta do iceberg, né? Vocês têm lá um roadmap gigante, coisas maravilhosas sendo pensadas. A tecnologia e o estilo de fazer isso tudo, acho que tem várias aplicações em várias áreas. Eu, como ex-executivo da indústria farmacêutica, trabalhando nesse mercado, né, e pensando, eu fiquei já pirando aqui se não teria uma forma de um representante falar com um médico também dessa forma. Vocês pensam nesse modelo? Sim, pensamos e esse é um dos grandes pontos. Acho que eu vou voltar à apresentação aqui, porque a gente poderia ter começado com isso e depois ter contado a história, né? Mas vamos lá, né? O que acontece? Eu estou mostrando aqui, né, uma tela onde mostra o modelo atual do Olá. Então, nós temos um aplicativo para o Olá, que é para o paciente, que ele baixa e vai fazer toda a consulta. E do outro lado, nós temos um aplicativo que é específico para o médico. Então, o que o Olá faz hoje? Ele conecta, ele intermedia pacientes e médicos. O que nós enxergamos é uma grande oportunidade de, dentro do aplicativo do Olá Doutor para médicos, a gente conecta o quê? A indústria farmacêutica. Então, não só uma visitação técnica, mas como ter um espaço parceiro dentro do aplicativo do médico, você conseguir fazer, enfim, aqui é uma página praticamente em branco ainda, por exemplo, de como acessar um mercado hoje de médicos generalistas de forma massiva, né? E nós temos essa condição. O Rafa trouxe essa informação, eu estava comentando em outro momento aqui, sobre, hoje no Brasil nós não encontramos esse mercado de generalista tão concentrado. Porque o médico generalista, que é o médico de família, o que acontece? Ou ele está no posto, ou ele está... Não existe uma concentração. Hoje, dentro do Olá, nós conseguimos ter essa concentração de médicos generalistas, né? Que é um grande prescritor em si, e através do aplicativo Olá Doutor, consegue-se ter acesso muito fácil a essa turma, né? Então, nós temos esse novo mercado de médicos generalistas disponível. Nós temos a capacidade de divulgação de produtos, serviços, seja que for online, diretamente, a visitação online de forma assíncrona. Então, ao invés de mandar, né, o representante lá no médico bater, ficar aquele formato tradicional, tu já pode agendar ali com ele, tu já pode trabalhar diretamente, como se fosse um chat diretamente com o médico. Então, dentro daquele dinamismo que o médico já tem com o WhatsApp, por exemplo, então ele não precisa marcar horário. Tu manda, ei, vamos ver tal coisa, tem tal coisa para te apresentar. E o médico vai responder no tempo dele. Evidente, como a ferramenta é nossa, né? Você consegue trabalhar e desenvolver mecanismos que te garantam a entrega dessa mensagem ou ter um feedback dessa entrega, entre outras coisas, né? Então, algum dos pontos aqui, eu vou passar vários, né? Que eu acho que, como tu comentou, está aberto, sim, está muito aberto. Então, tem uma área exclusiva, onde nós temos aqui, dentro das configurações, dentro do mais, né, do aplicativo, tem os dados financeiros. A gente pode ter parceiros, inclusive, do médico, onde o laboratório pode colocar aqui produtos, conteúdos, pesquisas, vídeos, o que achar interessante para acessar, que esse médico acessa. Então, nós temos aqui a possibilidade de um aumento de prescrições, né? Quando a gente começa a interagir mais diretamente com esse médico, ter esse contato, e especialmente a redução de custos, né? Não, muito interessante, porque você está, inclusive, no ambiente onde ele prescreve, né? Então, assim, óbvio, a gente conhece toda a ética, toda a lisura do processo, né? Que a gente vai mostrar a informação para o médico, ele vai tomar a decisão que lhe cabe, né? De decisão terapêutica por uma molécula ou outra, por uma escolha terapêutica XYZ. Mas o papel da indústria é também fornecer essa informação para o médico, e quanto mais próximo ele tiver do próprio uso da medicação, né? Claro. A gente está falando de uma coisa muito legal. Acho muito interessante essa questão de ser assíncrono, né? Porque a gente sabe que o médico é um cara que não tem tempo, né? Um cara que está ali numa correria, e para poder parar o tempo dele para atender um representante é difícil, né? Hoje está cada vez mais difícil.
Então eu acho, Eu particularmente, como médico, já né, recebo visita na minha clínica presencial, agora muito mais trabalho de forma remota, mas numa visita presencial, infelizmente acontece, o médico está ocupado, está pensando na clínica, no seu rendimento, em outros atendimentos, então ele recebe aquela literatura, muitos jogam fora ou deixam guardado numa gaveta, ali no Olá. O representante ele pode entrar, como o Anderson mostrou, como se fosse um paciente. A gente pode criar um usuário para aquele representante daquela indústria. Pra gerar essa Ele interação. acessa a nossa base completa de médicos e aquela informação ela fica viva dentro do aplicativo, de forma muito mais ágil, muito mais clara e muito mais uma relação muito mais consensual, muito mais ativa, e isso leva à prescrição do medicamento ideal, né? Que é aquele que a indústria mostra com a literatura que seria o ideal. E além disso, tem o assíncrono, ele é muito maior do que a gente imagina, porque o próprio representante ele pode acessar esse mar de médicos que nós temos, quando, como e onde ele quiser. E ele pode sem ninguém acessar perturbar mais ninguém, de né? Exato. sem incomodar ninguém, e ele pode acessar mais de um médico ao mesmo tempo. Sim, claro. Então ele pode fazer visita a 5 médicos instantaneamente, com o mesmo material. Entendeu? E deixar aquilo guardado no aplicativo para o médico na palma dele e no aplicativo que ele está usando. Ele não precisa sair do aplicativo para ler a literatura e voltar para o aplicativo para prescrever para o paciente. Então, tem um potencial muito grande para vários parceiros, e um deles é a indústria farmacêutica, que a gente fica muito feliz em ter essa parceria, porque, como a gente falou antes, o nosso foco é o acolhimento ao paciente. E isso vem de encontro, é uma conclusão óbvia nós termos a informação técnica de qualidade da indústria farmacêutica para a segurança do paciente. Muito interessante, gente. Eu vejo várias aplicações, assim, desde o momento que eu os conheci, né, e tenho estudado a plataforma, tenho feito algumas propostas, em algum momento vai dar certo, assim, a gente é muito procurado para fazer disease awareness, né, então, a gente fala, pega lá uma doença, né, sei lá, uma enxaqueca, um herpes, alguma coisa, as pessoas precisam conhecer mais, né, uma dermatite atópica, as pessoas precisam conhecer sobre doença, né? A gente vive a era da informação. As pessoas buscam informação ativamente. As redes sociais estão lotadas de informação ruim, né? Então, assim, a indústria farmacêutica ela tem que ocupar um espaço da informação validada. Ela está em todos os congressos, ela está junto com ligas e ligas de médicos, com líderes de opinião, com pessoas que estudam a nata da medicina no mundo, né? Ela tem que levar essa informação boa para as pessoas. Só que só a pessoa consumir a informação, a gente volta lá para aquela questão do Google, né? Tipo, beleza, consumir informação e agora eu concluo. Ele pode tomar vários caminhos, né? Ele pode ir na farmácia e comprar qualquer coisa, ele pode ir num médico e ser muito bem atendido, ou ele pode nem procurar um médico e ficar na mesma. Eu gosto muito de pensar em vocês, né? Pensar no Olá Doutor como uma fonte de conversão. Isso. Uma fonte pragmática de conversão, né? Do famoso ROI, né? Que se fala tanto e se faz tão pouco, né? Porque a gente não tem uma conclusão dos projetos, né? Fica naquela poesia. Legal, awareness é uma coisa interessante, né? Disease awareness. Fiz o awareness da doença, legal. E aí? Eu espero que isso converta em algum resultado em algum momento, né? Aí você fica ali torcendo porque as coisas, né? Que ele vá na farmácia, que ele vá no médico. Cara, chega de torcida, né? E vamos dar o direcionamento correto, porque é fazer essa engrenagem girar da forma correta. E eu vejo vocês muito assim, como um desfecho muito interessante. Porque a consulta médica é o que vai validar esse processo. Óbvio que a gente tem medicamentos aqui, né? Isentos de prescrição, aí outro papo. Mas os medicamentos que precisam de uma validação médica, cara, por que não? Tem que ser, né? Eu falo muito do funil de vendas, tá? Que talvez não seja tão comum, né? A gente pensar nesse processo de consulta, prescrição, compra do medicamento, mas é só uma forma de pensar, vamos só deixar isso bem claro, né? Uma forma de pensar onde você faz uma ação que tem um determinado impacto e aquilo vai gerando resultados até de fato tu atingir teu objetivo lá, que é a venda do teu medicamento, né? Nesse caso. O Olá é um produto, né? É uma plataforma que te permite, por exemplo, fazer essas ações, como no marketing é conhecido de topo de funil, né? Onde tu vai levar conteúdo, vai levar conhecimento, vai levar informação, e você consegue, dentro do próprio aplicativo, desenvolver isso até chegar lá no final, que é a prescrição.
É isso. No futuro, a gente imagina, né, e está no nosso roadmap ali, inclusive, encontrar um parceiro de venda de medicamentos ali dentro também, né? Então, a gente quer conectar todo esse ecossistema. Claro. Então, hoje, tu chega até, no momento do funil, a prescrição, de saber que o teu trabalho lá gerou prescrições, né, por determinados médicos que você está atuando, gerou aquelas prescrições. E muito em breve, a gente vai conseguir saber se aquele paciente, inclusive, comprou aquele medicamento. Então, pensa como isso pode ser tangível, né, a partir do momento que se tem uma ferramenta onde você controla, né, toda essa etapa, todo esse processo desde a divulgação, da conscientização junto ao médico até a compra de fato daquele medicamento. Pois é, né? É um funil completo de marketing, mas que pode ser atribuído dentro do E uma nosso preocupação mercado. muito importante, um adendo ao que o Anderson falou, que é importantíssimo. Quando nós estamos criando algo novo, tá? A gente falou sobre ser desbravador no início, né? E às vezes mal visto. É muito fácil o mercado se desvirtuar para aquilo que não é ético e legal. Infelizmente, acontece isso. Acontece. E isso é uma preocupação grande da nossa plataforma, porque dentro de uma gestão técnica, gestão médica, nós cumprimos, mesmo com esses parceiros, todos os itens legais e éticos, entendeu? Então, não é que nem todo mundo fala-se grosseiramente, não é bagunça. Nós vamos ter todo o processo garantindo para que esse produto novo, esse mercado novo, esse jeito de trabalhar seja daqui para frente criado constantemente de forma ética e correta, entendeu? Então, isso é muito importante deixar claro, porque é um mercado novo que nós temos que ficar sempre atentos a isso, para nunca desvirtuarmos do correto, porque senão a gente perde validade e daqui a pouco não serve mais, entendeu? Então, mas isso é muito importante dizer. eu como farmacêutico e eu penso muito assim no profissional de saúde, no médico, no enfermeiro, no farmacêutico, no bioquímico, todo mundo que está em volta disso tudo, né? O nutricionista. Cara, a saúde, ela é negócio e não é, né? Assim, porque ela obviamente tem uma transação financeira por trás de tudo, tem pessoas, a gente vive um modelo, né, mercantilista, capitalista, pode chamar do que quiser, onde as coisas, a roda gira nesse sentido. Mas eu não vejo nada de errado quando a gente otimiza esse processo e traz ganha para todo mundo, né? Exato. Então, assim, as pessoas são mais bem tratadas, as pessoas são mais acolhidas, as pessoas estão passando por tratamentos que nunca se imaginou dar essa possibilidade de tratamento em lugares remotos, em situações, não precisa ser um lugar remoto, mas em situações onde você não conseguiria ter um atendimento. E se isso vai vender um medicamento, é uma consequência. E o propósito de tudo isso, a melhoria da saúde, as pessoas mais bem tratadas, aumento de expectativa de vida, né? A gente está vivendo agora, né, esse envelhecimento da população mundial, não é só Brasil, né? A gente, claro que a Europa já estava muito lá na frente, já caía muito a taxa de natalidade e essa longevidade acontecia, mas por condições que foram criadas ali, a gente está vivendo isso mundialmente, né? A gente vai viver ciclos de vida muito diferentes. Hoje as pessoas com 50 anos são jovens ainda, né? Tô tentando me defender aqui. Mas são ativas. São né? ativas, elas vão produzir muito mais tempo, né? A gente está muito preocupado com hábitos de alimentação, com estilo de vida. Eu lembro, ainda quando eu comecei minha carreira, lá em 96, 97, quando eu entrei na faculdade, você falava assim, o Brasil não pensa em prevenção, né? O Brasil não pensa... o mundo é muito difícil, né? As pessoas só pensam no problema. Hoje em dia não é mais bem assim, né? Né? A quantidade de conscientização que a gente tem. E eu acho que o Olá Doutor, ele entra muito para lubrificar essa engrenagem, para poder trazer eficiência para esse processo. Eu acho muito interessante isso. Eu falo Existe uma preocupação, desculpe, falando. Falo sobre inteligência artificial, né? Que hoje tá na moda e a gente fala sobre inteligência artificial. Mas o que é inteligência artificial de fato, né? Nada mais do que um mecanismo de romper, né? Aquela ideia de que, poxa, eu preciso escrever tudo, eu preciso fazer trabalhos manuais todo o tempo. Não é necessário. Tem uma boa parte que as máquinas podem assumir. Isso é comum, isso é normal quando a gente pensa que nós, seres humanos, a gente tem que colocar o nosso cérebro para fazer atividades, para chamar mais nobres, para de fato desenvolver o poder, né, de análise, de raciocínio, de desenvolver essa inteligência, né, cruzar elas. Então, eu vejo o Olá como uma possibilidade de fazer exatamente isso, de tu conseguir fazer com que essa engrenagem, né, desse processo todo aconteça de forma mais eficiente, de forma,
menos custosa, mais automatizada, que não demanda tanta gente fazendo trabalhos que, na minha opinião, muitas vezes são trabalhos burros, são trabalhos que não agregam valor, é só despesa, é só custo, né? E, pô, então por que não colocar a tecnologia a trabalhar a teu favor? Essa é a minha visão em relação a tudo isso. Inclusive, lá no início, o Anderson comentou sobre o acesso dos pacientes aos médicos, que é algo que nós viemos a revolucionar também, porque atualmente as pessoas estão trabalhando cada vez mais, trabalhando de manhã, de tarde, de noite, e daí quando chega em casa não tem tempo para parar e só vai dormir de madrugada, e as doenças vão se acumulando, transtorno de ansiedade, a própria doença do dia a dia, uma infecção urinária, uma mulher com uma infecção urinária não tem tempo de se deslocar ao médico ou parar para olhar uma telemedicina por vídeo, e aquilo acaba piorando, né, tornando-se grave o problema, quando na verdade ela pode acessar o Olá durante a sua rotina. Então, existe um mar de consultas represadas porque as pessoas estão cada vez mais ocupadas, infelizmente, em trabalho ou estar online, etc., que o Olá permite isso. O Olá, a pessoa pode consultar durante a sua rotina, durante o seu trabalho, durante a sua vida online, entendeu? O que antes nunca houve. Agora a pessoa pode pensar em saúde enquanto ela está ocupada. Chegar ao médico enquanto ela está economicamente ativa. Interessante. E isso nunca aconteceu antes. É verdade. Né? E a gente tem aí um mar de médicos entrando diariamente, trabalhando conosco, e ficamos muito felizes por isso. E esse é até um convite, né, para quem estiver vendo, ouvindo, testar, né, a plataforma. A gente depois até pode colocar aqui. A URL é oladoutor.com.br. Não, oladoutor.app. .app, desculpa. Oladoutor.app, né? .app. Tá. Inclusive, tu tem um código, né, que dá não sei se tu vai falar aí depois, mas tu tem um códigozinho aí que dá um desconto especial. Então, quem quiser testar, baixa o aplicativo, vai ter um desconto. Depois de ser falado aqui, eu não lembro qual é, né, o teu código aqui, mas tu pode falar, inclusive, tá bom, ou colocar. A gente coloca aqui no letter. Isso. Em algum lugar aí vai ser colocado. Para quê? Já dá um desconto, né, especial, já consegue testar a plataforma, porque faz sentido ser assíncrono, até faz, mas o bacana é quando tu experimenta. Quando tu tá no dia a dia e tu verifica, eu estou falando com o médico aqui, eu estou conseguindo aquilo que eu preciso em minutos e eu não parei de fazer nada. Eu continuei a minha jornada, eu continuei o meu dia. Então, a jornada do paciente, que lá no início eu comentei que ela é um pouco ruim, né, desastrosa, até o tempo que tu perde, isso tudo, a gente está melhorando muito essa jornada do paciente. O outro lado também melhorando muito a jornada do médico, que antes estava muito dependente, né, de algumas situações, era só presencial, era só online, que tinha que ficar em frente, preso à câmera. Então, a gente deu a liberdade, tanto para a jornada do paciente ser melhor, como a jornada do médico ser melhor. E quando a gente combina esses dois públicos, tem um pool aqui de empresas que são similares dentro desse ecossistema, né, que são conectadas a esse sistema, que podem se beneficiar disso, que podem fazer aquilo que eu disse, que é trazer mais eficiência, trazer menores custos, né, ser mais inteligente na operação como um todo. Então, acho que tem um cenário aí bem favorável, bem legal para todo mundo, né? Legal, muito bom. Rafa, alguma consideração final? Querem falar mais alguma coisa? Eu fico ansioso para que quem estiver ouvindo ou ouvir posteriormente consulte, porque quem consulta uma vez não larga mais, Lula. Eu sou suspeito de dizer, apaixonado pelo projeto, pela equipe. Nós temos uma equipe fantástica por trás de tudo isso, é muito importante lembrar. Pessoas fantásticas de comercial, de marketing, de gestão técnica de saúde, de desenvolvimento de tecnologia, de ajuda ao paciente, né? O paciente cliente, né, Luba, que nem tu falasse anteriormente. Mas eu só digo, consulte, tenha essa experiência, não vai se arrepender. O nosso objetivo não é puramente comercial, como a gente vê muito no mercado, infelizmente. Pessoas vendendo consultas a R$19,90 e aquela que a gente sabe que nem pode. Então, tem uma preocupação social, ética muito grande. Então, eu fico muito feliz de fazer parte do Olá e estimular o pessoal a consultar. Só isso que eu digo, que vão gostar. Legal, obrigado pelo tempo e pela atenção. Poxa. Imagina, obrigado pela participação. Espero você aqui para tomar um café. Você vem aqui para... Eu estarei. Por favor, aqui em São Paulo. E, Anderson, obrigado pela sua presença. Imagina. Obrigado aí, parabéns pela construção de vocês. Assim, sinceramente, assim, eu me impressiono um pouco com, assim, ver uma novidade realmente, algo que vai mudar o mercado. Eu aposto todas as minhas fichas que vocês vão ser muito bem sucedidos, vai ser muito legal.
Espero que isso seja útil para muitas pessoas, que ajude muito a saúde do nosso país e que também enxerguem oportunidades de negócio e coisas que vão também ajudar a tornar tudo isso ainda mais eficiente e Exato, melhor. Eu acho que exato. tem modelos muito legais aí. O que nós torcemos, né, para que isso aconteça. Eu especialmente, né, tenho muito desejo, né, de colaborar. A gente falou a parte social, né, então a gente está também avançando para a consulta solidária, que é um projeto um pouco diferente para pessoas poderem comprar consultas para serem doadas essas consultas a entidades que auxiliam, né? Que Então interessante. fazer também essa conexão, acho que é bem legal. Vale a pena frisar aqui também, né, que nós, agora de fazer aqui, né, um comercialzinho sobre a importância disso, que hoje nós estamos na final do Like a Boss do Sebrae. Que legal. Então, só para entender a relevância de uma startup como a nossa, ou seja, entre 1.000 startups que participaram, né, do processo do Sebrae, Like a Boss, que organiza, né, essa batalha de empresas iniciantes, de startups no Brasil todo, nós estamos na final em Florianópolis. Nós somos a única empresa gaúcha que está fazendo parte disso, né? Então, são 24 que estarão na final, nós estaremos lá brigando por isso, mas só para mostrar exatamente a relevância que um produto como o nosso tem. Nós somos o único P2P, né? A grande maioria das empresas que estão lá são B2B, alguma coisa parecida, e nós somos o único P2P. Então é completamente diferente, completamente distinto. E isso só, de fato, mostra, né, para a gente que a gente está no caminho certo. E, né, tudo isso, de fato, tu enxerga que as pessoas, quando tu mostra nelas, brilham os olhos e falam, pô, não sabia que isso era possível, que legal que tem isso resolve a minha vida. Então, quando tu sente, né, tudo isso, essa atmosfera, né, das pessoas vendo, gostando, interagindo, poxa, é empolgante, entusiasma muito, né, para que a gente continue fazendo. E, então, estou muito feliz pela oportunidade de estar aqui, né? Obrigado, Rafa. Ele falou muito bem, né? Obrigado ao time também do Olá Doutor e da Mais Smart Clinic, né, que são a gente compartilha tudo ali, é um time muito muito guerreiro, muito aguerrido, de fato, né? Que faz das tripas o coração, como se fala, né? Grosseiramente. Literalmente. Literalmente, às vezes, né? Então, parabenizá-los, né? Enfim, por isso, e agradecer demais o espaço, o tempo aqui, né? E é isso, Obrigado, vamos parabéns. transformar as oportunidades, vamos transformar esse entusiasmo em músculos, né? Acho que esse é o grande ponto, né? É só o começo, gente. Eu acho que Exato. vai muito longe ainda. Perfeito. E obrigado vocês pela audiência, obrigado vocês aí por toda a perseverança e a construção de todo o mercado farmacêutico, de tudo que é diferente. É um prazer ter vocês aqui no Pharmatech Talks. Estamos preparando um novo evento presencial também para acontecer aí. Tivemos o nosso último no Cubo do Itaú. Tivemos um intervalo aí sem evento e estamos também retomando para a gente pensar num novo formato, em novas coisas para vocês. E obrigado, gente. Até logo.